Você já parou para pensar que conhecer as geografias das terras bíblicas pode mudar a sua compreensão da história? Eu quero levar você para conhecer um lugar especial, a Porta do Inferno. Eu já tive a oportunidade de passar ali pertinho dessa porta. Eu quero levar você para ver onde na Bíblia esse lugar pode ser encontrado. A Bíblia é muito econômica nos seus relatos, então quando ela explica para você que uma história aconteceu num determinado lugar, é porque esse lugar é uma chave para você poder compreender várias outras lições que estão ali por trás ali do episódio. Jesus está em Cesareia de Filipe, uma região que hoje é chamada de Bânias, em Israel. Quando você visita Israel, ali ao norte, você visita a região de Bânias. E essa região tem esse nome porque os árabes costumavam chamar de Bânias um lugar que a princípio era chamado de Pânias, porque o deus Pan era um deus adorado ali naquela região. Essa região era uma região muito marcada pela presença ou pelas superstições do sobrenatural, das forças malignas que habitavam aquele lugar. Existe uma caverna nessa região ali de Bânias e acreditava-se que aquela caverna era o local de acesso ao submundo. O deus Pan, o deus do pânico, né? Era aquele deus metade bode, metade homem, e tinha um apetite sexual voraz, e ele pegava as mocinhas que despreocupadamente passeavam pelos bosques, daí vem a palavra pânico. O deus Pan não era um deus bonzinho, embora a Disney tenha colocado uma imagem bonitinha do Pan, mas ele não era assim, ele representava forças malignas. E havia todo um culto dedicado a esse deus naquela região e a espíritos malignos que acreditavam que habitavam aquele lugar. Só que aquele lugar era associado com ideias malignas há muito tempo atrás, antes mesmo dessas mitologias ligadas ao culto e à cultura greco-romana se estabelecerem ali por volta do primeiro século. Mateus capítulo 16, verso 13, mostra Jesus indo para a região de Cesareia de Filipe. E ele tem ali uma conversa com os discípulos dele. Ele pergunta a respeito da opinião, o que as pessoas achavam que ele era. O que os outros dizem que é o Filho do Homem. E há uma conversa aqui, os discípulos eles fazem uma espécie de pesquisa popular e vão dizendo, uns acham que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles diretamente, mas o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E há uma conversa interessante, porque Jesus ele diz, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Essa é uma das falas mais conhecidas no Novo Testamento, porque é o momento em que Jesus diz que o discípulo se chamava Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E é uma das primeiras vezes, e uma das poucas vezes que Jesus menciona a igreja nas falas que nós conhecemos dele nos textos dos evangelhos. Ele falava muito sobre o reino de Deus, mas ele falou muito pouco sobre a igreja. Mas aqui ele fala, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo na sequência do texto, Jesus, sabendo que os discípulos agora já tinham tido consciência sobre a identidade dele, quem ele não era Elias, ele não era Jeremias, não era nenhum profeta como esses profetas antigos, mas ele era o Messias, ele era o Filho do Deus vivo. E essa é uma constatação, segundo ele, que não é pela lógica humana que consegue se acessar, mas através de uma revelação divina. Porque olhando para um homem como ele era, ninguém ia ter essa ideia dessa transcendência que era a essência da natureza dele. E ele diz assim, agora que vocês sabem disso, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer comigo. E ele faz a predição a respeito da morte dele. E é o momento em que Pedro diz assim, não, isso não vai acontecer, para com isso. E ele diz assim, nessa versão da Bíblia que eu leio para vocês, no verso 23, ele diz, sai da minha frente, Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. E logo na sequência, o capítulo 17 diz que 6 dias depois, Jesus ele toma Pedro, Tiago e João e sobe naquela região a um alto monte, e ali ele se transfigura. E esse é o momento em que ele mostra realmente a natureza divina dele. Eles haviam dito, olha, você é o Cristo, Pedro disse, o Filho do Deus vivo, e aqui ele mostra a divindade dele, a glória dele que irradia do corpo dele, aparece Moisés e Elias do lado dele, e uma voz do céu diz, este é meu Filho amado, de quem me agrado, escutem a ele. E é bem interessante essa ideia de Moisés e Elias aparecerem ao lado de Jesus,
porque Moisés representa a Torá e Elias os profetas. A lei, a Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco e os profetas, que era uma forma antiga de se designar a Bíblia naqueles tempos. O Antigo Testamento era chamado de a lei e os profetas. E Jesus é o centro. Escutem a ele. Vocês entendem a lei e os profetas entendendo, sabendo quem ele é, e lendo a lei e os profetas pela ótica daquilo que ele ensina. É o que Deus diz ali aos apóstolos, né? Mas todas essas histórias, elas parecem assim, uma sequência de episódios interessantes, bonitos, que são familiares para muitos que leem os evangelhos, mas não há uma conexão entre eles, né? Há simplesmente histórias que vão acontecendo. E essa conexão ela é perdida quando a gente não conhece a geografia. Por isso é interessante saber e entender a geografia da Bíblia, porque diz que Jesus sobe ao monte. Aquela região tem um monte, que é o Monte Hermon, que é o ponto mais alto de Israel. Então, Bânias fica no sopé do Monte Hermon. Quando Jesus tem essa conversa a respeito da igreja, ele está no sopé do Monte Hermon. 6 dias depois, ele sobe o Monte Hermon, e é ali no Monte Hermon, de acordo com muitos estudiosos, que acontece a transfiguração. E o Monte Hermon é um monte também ligado às superstições judaicas que foram construídas ali um pouco antes da época de Jesus e que estão presentes num livro que não está na Bíblia, é um livro considerado apócrifo, chamado de o livro de Enoque. O livro de Enoque diz que os demônios, quando foram expulsos, eles se reuniram ali no Monte Hermon e lá eles criaram um pacto entre eles de que eles iriam dominar a cultura humana, ensinar ao homem a astrologia, ensinar até mesmo os cosméticos e vaidade das mulheres, ensinar os homens a arte da guerra, a produzir as armas, enfim, eles iriam dominar e criar a cultura humana. Então aquele lugar era um lugar associado com presenças malignas, com forças malignas, com forças demoníacas, e é para lá que Jesus vai. E ele escolhe esse lugar para falar da igreja e para mostrar a glória dele. E há duas coisas ligadas aqui que são muito interessantes e muito bonitas aqui nessa história, que são muito tocantes para mim. Jesus fala da igreja quando ele fala desse local onde as forças malignas estão presentes, porque a igreja, que é a comunidade dos seguidores de Jesus, ela só tem o poder efetivo de transformação na sociedade quando ela encara o mal de frente. Jesus ele não está no templo de Jerusalém, ele não está na sinagoga de Cafarnaum quando ele fala a respeito da igreja. A consciência de quem ele é, a consciência da missão da comunidade, ela só é verdadeira quando ela encara os males de frente, porque é nesse encaramento do mal que a igreja evidencia o poder de Deus. E é ali, nesse lugar, onde as forças malignas estão presentes, e elas estão tão presentes porque diz ali no relato do texto que, logo na sequência, um menino fica possuído pelo demônio. Em Mateus capítulo 17, versículo 14, Jesus ele vai realizar um exorcismo. Enquanto 3 discípulos estavam na montanha vendo a glória, os outros 9 estavam ali lutando para expulsar o demônio que estava no corpo de um menino, para mostrar que essas forças estavam presentes ali naquele lugar. Mas, enquanto as forças malignas estavam ali, acima de tudo, a glória de Jesus era revelada, o poder dele era revelado. Então, quando você tem consciência da geografia, da história, da cultura, os relatos bíblicos eles têm uma outra significância para a gente, uma outra profundidade e uma outra lição. A lição de que Deus está acima de todas as forças malignas e que esse poder dele se evidencia com uma coisa, sabendo quem Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. E é curioso que lá nessa caverna, lá em Bânias, existe uma pedra muito grande, que era utilizada ali nos ritos que eles celebravam. Não sei se Jesus fez referência a essa pedra ali, quando ele aponta para a caverna, que seria o local onde forças malignas estavam presentes, a porta, entre aspas, do inferno. Não sei se ele faz essa relação, mas o fato é que havia ali um portal, de acordo com as crenças, né, para o mundo espiritual, mas ele diz que a pedra verdadeira é a consciência de quem ele é, o poder que ele tem. E é com base nesse poder, nessa consciência, que os seus filhos, que a sua comunidade é enviada pelo mundo para enfrentar as forças do mal, implantando os valores e o poder do reino de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse material também. E se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários abaixo. Seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida